Deus abençoe, pessoal. Então vamos orar, né? Deus de poder e glória, em nome de nosso Senhor Jesus, toma a minha vida, Senhor, me usa pela sua misericórdia, Espírito Santo, para falar a cada coração, meu Deus, angustiado, triste, esperando, meu Deus, uma resposta. Em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia. Amém. Então, foi sorteado aqui um versículo, tá? Eu vou ficar em cima desse versículo, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu não vou pegar o capítulo inteiro, né? Por exemplo, eu sorteei aqui, quer ver? Agora, né? Dentro de um livrinho, aí saiu um versículo, aí vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar, tá? Porque veio aqui, ó, Mateus 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então vamos deixar Deus falar aqui, né? Em cada versículo aleatório que vai ser sorteado dentro da pregação. Eu nunca fiz assim, geralmente eu pego e destroço e deixo o Espírito Santo de Deus, né, dar a interpretação do capítulo, né, ou dos versículos. Eu pego um capítulo ali e vou direto, mas assim eu nunca fiz. E vamos ver, eu acho que vai ser interessante, hein? Tá bom, gente, então vamos lá, que já tô falando demais. Vamos lá. Tá, então aqui, né, Mateus 16, 18, né, tá falando aqui. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Tá, então ele escolhe, vamos botar uma pessoa, escolhe Pedro, não vamos ficar falando de uma forma teológica não, tá? Que a igreja aí começou em Roma e que não sei o que foi edificada, não tem nada a ver, eu não vou ficar falando sobre isso, é chato. Eu quero que o Espírito Santo de Deus ministre de uma forma bem simples e que sirva, né, para a sua vida, né, para o seu momento agora, tá? Então, o que eu vou olhar aqui é nós, né? Nós, como Pedro, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo. E como que você sabe que você é a igreja de Cristo, tá? Como é que você sabe? A partir da hora, né, que você se faz essa pergunta, né? Se você consegue responder, né, de uma forma clara, sem duvidar, quando Jesus pergunta no versículo 15, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou, né? Perguntou Jesus. Na mesma hora, Simão Pedro se prontificou e respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, você, a partir da hora que você tem essa certeza, né, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, você quebra toda a mentira do diabo. Então, aí você tem que confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, né? Coisa que os judeus não fazem, né? Não creem. Então, você vê Jesus Cristo, um judeu nascido de uma judia, mesmo assim os judeus descartam, né, a vinda do Senhor Jesus, não creem. Mas isso não vem ao caso, mas eu só quero que você entenda, eu tô colocando você como igreja, eu como igreja, tá? Esquece a igreja de tijolo agora, esquece lá, né, isso que os católicos creem, né, que quando Pedro, ele é colocado, né, como a igreja, eles torcem isso, né, falando que tudo se iniciou por Pedro, né? Tudo se iniciou por ele, que ele era a pedra principal, né? Que ele fala, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderia vencê-la. Então eles colocam, né, o templo de tijolo, né, a denominação. O católico acredita que tudo se iniciou por Pedro. Por isso que existem várias igrejas chamadas São Pedro, né? Por ele ter, Jesus ter dado essa responsabilidade para ele. Mas nós não estamos falando de igreja de tijolo. Não é que seja errado. As igrejas, Deus edificou as igrejas, tá? As igrejas, né, que pregam o verdadeiro evangelho. Só que a gente não está falando de igreja, por quê? Porque muitas pessoas estão abandonando a igreja, até mesmo porque está havendo muitos pastores mercenários, pessoas que estão, né, igual eu falei, achando que igreja é cassino, né, e engodando as pessoas com essa mentira, que você entra na igreja pobre e sai rico, e não é bem assim, só que isso já foi pregado semana passada.
Só que agora eu quero que você entenda que você é igreja. E que essa igreja, nenhum demônio vai prevalecer contra ela. Por quê? Porque vai depender da sua fé. A hora que você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, vive os preceitos do Senhor, não tem, gente, ninguém que prevaleça contra a sua fé. Mesmo que você esteja dentro de igreja, né, que ela levanta só a bandeira da prosperidade, é aquela situação que eu falo. Muitas vezes acontece das pessoas, elas tirar o foco de Jesus, né, e deixar se levar, né, se dominar por uma religião, né, aquilo ali esfria uma pessoa. Mas quando Jesus fala para Pedro, né, o quê? Ele fala aqui, ó, no 18, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construir a minha igreja, né? Então é uma edificação. E a partir da hora que você tem Jesus Cristo, né, te mostrando o caminho, te mostrando a direção, independe do tempo que você... Não tô falando, claro, tô falando de prego o verdadeiro evangelho, tá? Não tô falando de heresia igual testemunho de Jeová, judeu, não tô falando de mormons, não tô falando desse tipo de igreja, não. Eu tô falando de igreja séria, tá? Igreja que prega o verdadeiro evangelho. Independente se existe, mas eu não gosto, porque a igreja agora só tá focada em dinheiro, né? Em cura e grandes milagres. Não. Independente do foco da igreja, se ela não está se importando muito com a alma, né, que está indo para o inferno, muitas vezes você fala assim, poxa, mas agora é o fim dos tempos, a gente tem que pregar a salvação da alma, a gente não adianta só cura, só milagres, só dinheiro, porque um dia eu vou morrer mesmo, e minha alma, como é que vai ser? Então as pessoas se perguntam isso. Eu, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu perguntei isso para mim e para Deus, né? Eu me perguntei, falei, gente, mas não tá errado, não? As pessoas estão muito preocupadas em curas, em milagres, em ter muita saúde, em ter muito dinheiro, em ter um casamento abençoado. Mas se no céu não vai existir casamento, Deus fala que no céu não existe casamento. Lá somos como irmãos, como os anjos, quer dizer. Como os anjos, vamos ser irmãos, né? Vamos ter uma irmandade em Cristo Jesus, né? Vamos ser da mesma família. E que não vai existir casamento, essa aliança matrimonial, isso não existe. Então não adianta você se matar, entendeu? Tentar tirar sua própria vida por causa de uma pessoa que você ama, né? Ou você abandonar Deus porque seu marido não tá te acompanhando para a igreja, não tem, né? Você casou, ele não tinha essa fé e você acaba conhecendo a Deus, mas só que você pensa, não, peraí, meu marido não aceita eu nessa igreja, né? Ele não aceita a minha fé. Então, para não perder o meu casamento, eu prefiro abandonar essa fé. Então, não adianta você trocar, priorizar o seu casamento, né? Trocar, colocar Deus em segundo plano. Por quê? Porque no céu não vai existir matrimônio, você vai perder a sua salvação. Então eu só tô te dando uma dica, tá? Só tô te mostrando mais ou menos o que Deus tá querendo falar aqui com alguém. Então você fala, mas Leila, peraí, mas aí a minha família, eu tenho 30 anos de casado, agora eu conheci a Deus e esse homem não permite eu ir para a igreja. Ele disse, se eu pisar na igreja, ele vai me abandonar, a mim e os filhos. Aí cabe a você se perguntar se realmente você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Aí vem aquele versículozinho que fala, né? Buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você tá colocando as coisas na frente das coisas do reino, a sua particularidade, né? O seu objetivo na frente das coisas do reino, você com certeza não ama Cristo e não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Se Jesus fala amar primeiro a Deus, né? Esse é o mandamento mais importante. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? De todo o seu entendimento. Amar a Deus em primeiro lugar.
e amar o próximo como a si mesmo. Se você está passando seu marido na frente do Senhor, está amando mais o próximo do que a Deus, você não é digna de entrar no reino de Deus. Essa igreja, com certeza, ela não está edificada na rocha. Então, eu estou colocando dessa forma que eu quero que vocês pensem, né? Porque quando ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Então, Pedro se prontifica, passa na frente dos outros discípulos e fala, o Senhor é o Filho, o Messias, o Filho do Deus vivo. É um reconhecimento que Jesus, ele fala com Pedro no 17 aqui, ó. Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então é um reconhecimento, é uma certeza absoluta que ele, né, ninguém vai tirar essa verdade dele. Mas é isso que Deus quer. A verdade absoluta, a hora que você o que Jesus fala, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Os judeus, eles creem só em Jeová, em Javé, né? Mas eles não creem no Filho, né? Esse que é doador da vida, ele não crê que a salvação vem por Jesus. Então, quando você não crê em Jesus, você não renuncia a nada por ele. Então, é isso que eu tô querendo chegar, eu tô botando nessa direção. A partir da hora que você não renuncia, que você não prioriza ao Senhor Jesus, você é uma igreja construída sem um alicerce messiânico. Você é uma igreja construída na areia. Então, você pode até, eu vou terminar minha faculdade, eu vou casar primeiro, não, agora eu não posso, eu vou orar primeiro para o meu marido se converter, para ele aceitar eu ir para a igreja, depois eu começo a caminhar com ele. Não, primeiro você vai na igreja, você vai bater de frente com o seu marido, você vai buscar a Deus, você vai se batizar. Se ele não quiser, ele que saia, né? Ele que mude a direção, porque Deus está falando que você tem que buscar a Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, confessar Jesus igual Pedro confessou aqui, que ninguém, né, pode mudar essa verdade aqui, né? O Senhor é o Messias, Filho do Deus vivo, ponto. Mas para você confessar isso, você tem que crer que ele é o caminho, que ele é a verdade, né? Que ele é o Filho do Deus vivo. Agora, a partir da hora que você escolhe resolver a sua particularidade, os seus problemas, com certeza você não está confessando Jesus Cristo, tá? Como o Senhor da sua vida. Por isso que ele fala que é só ele que pôde identificar isso. Porque essa verdade, ela é revelada através do Espírito Santo ao ser humano, tá? Então, quando você tem essa comunhão com o Senhor, você tem essa verdade também. Mas quando você está ligada, enraizada, né, de uma religiosidade, uma igreja, mas meu marido é dessa igreja, né? Eu vou frequentar essa igreja. Mas essa igreja, ela não prega o verdadeiro evangelho. Então, o que você tem que fazer? É decidir agradar a Deus, não o homem, tá? Então, isso é muito importante. Você só pode bater de frente com o seu marido quando está se tratando de escolher o que é santo, o que é verdadeiro, o que é eterno, tá? Então, eu abri aqui 1 Coríntios 7, como eu te falei, né? Vai fluindo, né, o conselho aqui. Olha, 1 Coríntios 7, vamos achar aqui que fala aqui, ó. É o versículo, vamos ler o 10, né? Porque o 10, ele fala aqui, ó. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E essa é a vontade de Deus, né? Buscar perdoar, fazer as pazes, se acontecer uma separação, né? Que aquela pessoa busque, ore, peleja pela vida, pela alma do marido. Muitas vezes acontece da pessoa ter que separar, né? O marido não está respeitando a família, mas Deus sempre vai querer que você interceda, que você busque, né? Isso eu falo também para o esposo. Não é trocar de mulher, não é trocar de marido, é estar intercedendo. Porque quando eu falei aqui, né, que, eu vou voltar para essa palavra de Pedro, né, que fala assim,
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu estou colocando a igreja como a sua vida em Cristo, né? Por isso que Paulo fala, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Mas é uma vida realmente em Cristo, confessada, crendo nesse Jesus, que ele vai transformar a sua casa, a sua família, o seu caráter, né? Ele vai transformar toda a sua vida. Então, quando fala não vai prevalecer, não vai prevalecer. É contra a sua vida, tá? Não vai te destruir. Você vai conseguir, né, vencer em todo o âmbito, em todos os sentidos da sua vida. Tá? Todos os âmbitos da sua vida vão ser vencidos, porque não pode prevalecer contra o seu casamento, contra a sua família, não tem como prevalecer, porque você é igreja, você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está renunciando, não pode prevalecer. Então tudo que é seu e que está destruído vai ser restaurado, vai ser restituído por Cristo Jesus. Não pode prevalecer contra a igreja, que no caso é você que está buscando, é você que está orando, tá? Então, vamos voltar para cá. Aí ele fala aqui, ó, porém, se ela se separar, ó, que não case de novo. Então, o que é não case de novo? Não é trocar de problema, não é trocar de casa, é arrumar o telhado que está vazando. É orar, interceder pela vida do marido. Ah, mas ele não é crente, Leila, ele é insuportável, tá? Não tô falando para você separar porque ele não é crente, ou porque ele não tem a mesma fé que a sua, não. Mas se ele concordar em você buscar Deus, estar dentro da igreja, né, ter uma comunhão com Deus, você não deve se separar. E se caso ele está me traindo, ele não respeita a família, então é uma situação adversa. Aí Deus até fala, mas ele não concorda. Tanto que eu tenho uma pregação lá no canal, leilalima.com, vocês vão lá, né? Casamento versus divórcio. Então explica direitinho a situação que você pode se divorciar do seu marido, né? Mas não é a vontade do Senhor. É isso que eu tô falando, não é a vontade. Deus não quer que você destrua o seu casamento. Ele quer que você confie, que confesse, como o Pedro aqui, né? Para que você tenha essa edificação estabelecida por Cristo. Porque aí, quando você está realmente na rocha, nesse alicerce, nada vai prevalecer, tá? Tudo você vai conseguir. Por isso que Jesus fala, é de fé em fé, de glória em glória. Então, eu tenho fé para lutar pelo meu casamento. Então, continue lutando pelo seu casamento. Não esmoreça, tá? Aí, vamos voltar aqui, né? Porém, se ela se separar, ó, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. Então, é para lutar, né? E que o homem não se divorcie da sua esposa. Não é da vontade do Senhor. Aos outros digo eu mesmo. Aí ele fala, né? E não o Senhor, né? Ele não está colocando como mandamento. Olha que coisa séria. Jesus não se agrada com o divórcio. Ele permitiu por causa da dureza do seu coração, mas não é a vontade dele. O que der para você segurar esse casamento, o que der para você buscar interceder pela sua casa, sua família, muitas vezes até de longe, porque muitas vezes o homem é alcoólatra, espanca a mulher, você pode orar, interceder, porque a sua briga não é contra a carne nem contra a sangue, é contra os principados e a potestade. Então é contra uma pombagira, é contra um Zé Pilintra, né? É contra um demônio. Se você ama realmente aquela pessoa e quer libertar ela das garras de Satanás, você vai buscar, né? Lá em Efésios 6, 6 do 10 em diante, né? Você vai ler que a sua briga é contra Satanás. Mas para isso, você tem que estar ligadinho em Cristo, no trono de Deus, tá? Orando, pedindo a Deus para derramar do amor dele no seu coração, para que você tenha essa essência, né? Tenha esse amor transbordando, como Deus tem pelo próximo, né? Igual Jesus, né, ele fala, né? O primeiro mandamento mais importante, igual eu falei, amar a Deus. O segundo, amar o próximo. Mas não é amar mais o próximo do que a Deus, né? Mas se você não ama o próximo, não ama o seu esposo ou a sua esposa, você está quebrando esse mandamento, né? Então, como pode? Como é que você vai vencer isso, tá? Então, não é com a sua força, não é discutindo, brigando, é você orando, intercedendo
para Deus entrar com justiça no seu casamento, entrar com justiça na sua vida como um todo, tá? Então, como eu falei, a briga não é contra a carne, é contra demônios, né? E ele fala aqui, né? Aos outros ele fala, né? Digo eu mesmo, ó, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. Então, se ele concordar, é uma questão de concordância. Ele concorda você buscar Deus, não se divorcie. Mas se ele não concordar, aí você tem que se separar, tá? Mesmo que seja uma separação de corpos, né? Vamos entender. Mas você não desistir do seu casamento, você continuar lutando pelo seu casamento. Ah, mas eu vou separar, porque eu tenho que buscar Deus. Mas eu vou buscar pelo meu marido. Então é importante você decidir renunciar o seu casamento por Deus. E não escolher o seu casamento e se afastar de Deus, tá? Aí ele fala aqui, ó, porque por isso que eu tô falando, vou voltar a falar, né? Não pode prevalecer contra a igreja, que no caso é você está buscando, intercedendo pela sua família, com certeza o diabo não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Ó, aos outros digo eu mesmo. Não, aí já li, né? Aí fala, e se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que não se divorcie. Mas se ele não concordar, nesse caso aqui, é concordar que você busque a Deus. Ele não concorda. Então, o que você tem que fazer? Escolher a Deus, tá? Aí vem aqui, ó. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Então, o que acontece? A partir da hora que ele aceita você buscar Deus, você está dentro da igreja, Deus o aceita. Olha que interessante. Deus aceita o seu esposo. Você pode santificar o seu esposo ou a sua esposa com a sua vida no altar, tá? Então você não tem que abandonar Deus e estar com o seu marido ou na religião dele, seja espírita, seja católico, seja testemunho de Jeová. Você não tem que abandonar o verdadeiro evangelho para ficar do lado de um homem ou de uma mulher, né? Para você segurar um casamento. Porque é isso que eu falei. Não tem como você prevalecer. Deus não vai te dar vitória, tá? Com certeza. Ainda pode perder o seu casamento de qualquer maneira. Porque tem um demônio ali, tá? Então você tem que escolher fazer a vontade de Deus. Para você prevalecer e tirar seu marido dessa mentira, ou a sua esposa dessa mentira, tá? Por isso que ele fala aqui, ó. Pois Deus aceita o homem, né? Ou a mulher, no caso, que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa. Olha só, Deus já o aceita, porque ele não está se levantando contra a igreja de Cristo. Deus já está aceitando a sua esposa, Deus já está aceitando o seu marido, somente por ele não ter se levantado contra a igreja. Tipo assim, eu não sou dessa igreja, mas ela é, então eu vou respeitar. Então você pode buscar que você vai ter vitória, porque o diabo não vai prevalecer contra a igreja, que nesse caso aí é você, tá? Que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e em você. Você é a igreja de Cristo, então não pode prevalecer, tá? Aí fala aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo, né? Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenciam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então se divorcie. Olha, por quê? Porque ele não está aceitando a Cristo. Ele não é você que ele não está aceitando, ele não está aceitando a Cristo. Então não é para você brigar, não, meu casamento é mais importante do que estar na igreja, é mais importante do que o meu batismo, é mais importante do que eu estar buscando a Deus em comunhão com o corpo de Cristo. Você está priorizando o próximo. Você está colocando o próximo na frente de Deus. Deus fala para amar o próximo como a si, não mais do que a si. A partir da hora que você escolhe o seu casamento ou o seu filho, seja quem for da sua família, você está fazendo o quê? Você está renunciando a Cristo. Então, Jesus não pode fazer morada no seu coração.
Você não é igreja de Cristo. Você não vai prevalecer contra Satanás, tá? É só essa pessoa que escolhe a Cristo, que reconhece que ela tem que renunciar, ela tem que viver o verdadeiro evangelho, né? Levar a sua cruz. Aí se você ler lá em Mateus 10, do 34 em diante, você vai ver, né, que os seus inimigos vão ser pessoas da sua família. E Deus fala: quem ama mais o seu marido, o seu filho, né, a sua esposa, mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor, tá? Então é isso que Deus quer. Aí sim, aí você vai prevalecer, tá? Aí vamos lá. Aí fala: nesse caso, os maridos cristãos, ou melhor, nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Tá? Mesmo que você se separe, você tem que estar lutando pela vida dele. Não é arrumar outro, não é arrumar outra, né? Porque você pode mudar aquilo ali. Agora, se for para escolher continuar num casamento que não permite você viver Cristo, né? Aí você tem que abandonar. Deixar ele embora. Se ele quer ir embora, deixa ele ir. Ou ela ir embora. Mas continue lutando, continue buscando, perseverando. Porque aí você já renunciou por Jesus. Jesus Cristo, com certeza, vai te entregar o que você está pedindo. Não desista, não desista. Mesmo que, nós não nos divorciamos, mas ele está vivendo com outra mulher lá. Olha, eu falo para você, eu já vi pessoas divorciadas se casando com o mesmo marido e com a mesma esposa. Depois de um divórcio, eles se casaram de novo. Então, isso é fácil para Deus. Se você tem essa fé, continue lutando. E olha só, o que deu, né? Esse versículo, misericórdia. Aí, sorteei aqui de novo, olha só. Eu vou colocar esse versículo, porque é importante. Colossenses 4, versículo 2. Dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, tá? Então, não fique murmurando, reclamando. Até para você ganhar alguém para Jesus, você precisa ser carta viva de Cristo, tá? Então, vamos agradecer, vamos glorificar a Deus, que Deus já entrou, já fez, já te entregou, tá bom? E esse outro versículo, olha, eu tô só no sorteio, hein? Eu não tô escolhendo palavra aqui não, hein? Ó, Mateus 23, 3, que fala, ó, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, é aquele negócio, o versículo, né, que eu tinha lido de Mateus 16, que fala de Pedro, né, que Pedro, né, que Jesus falou que a igreja, que o Satanás não vai prevalecer contra a igreja. Na verdade, imagina, se a gente só olhar para a igreja de tijolo, com certeza Satanás já está até prevalecendo, viu? Já até está prevalecendo. Porque as pessoas estão vivendo isso aqui, ó, que eu li agora esse versículo, ó. Quer ver? Eu vou até lá, quer ver? Mateus 23, vamos Mateus 23, porque aí eu vou falar um pouco dessa igreja. Por isso que eu tô falando, a igreja somos nós. E mesmo você estando aliançado numa igreja que não vive esse evangelho, tá? Que não tem esses preceitos no coração, te influencia a tomar decisões contrárias do que o Espírito Santo de Deus está falando, né, na palavra, você com certeza vai pecar contra Deus, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque é muito prático você entrar num gabinete de um pastor, né? Ele, de repente, já casou 1, 2, 3 vezes, você pensa assim, peraí, ele vai me direcionar, porque ele tem uma experiência. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes aquela pessoa acha muito simples trocar, né, de casa e não arrumar o telhado, não, né, buscar pela família. Enfim, gente, deixa eu terminar aqui, que eu quero só fazer essa separação aí, porque muitas vezes a pessoa só prega, não, o Satanás não vai prevalecer contra a igreja. Gente, eu tô falando de igreja pessoa, tá? Essa é a mais importante, porque é essa que vai subir. Essa igreja de tijolo que você congrega não vai subir. Então tem que ter muito cuidado com o que você tá ouvindo dentro de gabinete, pastor, que conselho você tá tendo. Então vamos para esse aqui,
que é o 3, né? Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, claro, a pregação do evangelho, né? Porém, não deve imitar as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Então, pode acontecer da pessoa falar, peraí, a pregação, né, do evangelho fala uma coisa, mas o pastor vive outra, né? Já tá em 3 matrimônios, né? Já é o 3º casamento. E aí, aquilo, né, faz você tomar uma decisão, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ser influenciada pela vida de outras pessoas, não importa se ela prega o evangelho, se é uma autoridade dentro da igreja. Você tem que estar focada no que Cristo está falando com você, igual Pedro, ele estava focado, né? O que Cristo tinha mostrado para ele, né? Então, ninguém tirou essa verdade de Pedro. Quer ver? Vamos voltar lá, vou ler um pedacinho que ele fala aqui, ó. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Ele afirmou. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então você tem uma verdade que ninguém pode roubar. Você lê, você entende a palavra. Por isso que eu aconselho ouvir essa pregação, casamento versus divórcio, né? Que as pessoas estão se casando, mas estão se divorciando com a mesma intensidade, né? Com a mesma velocidade. Elas não estão preocupadas mais em buscar, interceder, né? Lutar pela família. Então, é isso que eu tô falando, ó. Aí ele fala aqui, ó. Portanto, eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Gente, nem a morte. Quer dizer que você é a igreja de Cristo mesmo, né? Saindo desse plano. Você vai continuar a igreja de Cristo. Então, não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é a sua credencial, não é o que você, né, confessa. Eu sou assembleiano, eu sou batista, não é isso que vai subir. O que vai subir é se realmente você está entendendo essa verdade, falando no seu coração. Porque muitos aqui, a gente vê que não conheceram, não soube responder essa pergunta. Né? Olha só, quer ver? Aqui no princípiozinho fala assim, ó, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quer dizer, ele fez essa pergunta para outros discípulos, tá? Que andavam com ele, ó. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem, ó, que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Né? Você vai lá perguntar para os espíritas, vai falar que Jesus Cristo é Elias reencarnado, né? Cada um fala uma coisa. Então você não pode ir nessa mentira do diabo e né? Maria vai com as outras, não pode. Aí ele fala aqui, ó, alguns dizem que o Senhor é João Batista, olha só, até João Batista, né? Aí fala aqui, ó, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Somente Simão soube responder. Então, não quer dizer que você está dentro de uma igreja, a pessoa te dá uma resposta, né? E você pensa assim, peraí, as pessoas, olha, falam que pode divorciar. As pessoas, o pastor já está no 3º casamento. Eu também, eu já casei de novo. Meu marido me traía, eu não aguentei aquilo, fui lá e larguei, casei com outra pessoa. Aí você começa a achar que aquilo ali é a verdade, né? As pessoas não estão querendo lutar, não estão amando o próximo, né? Não estão buscando em Deus, né, para salvar seu casamento. Estão indo com as outras pessoas que não estão sabendo responder. Igual falar, as pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias. Gente, nós temos que saber responder quem é o Senhor Jesus, né? A hora que você entender que o que Jesus quer de você é que você lute pela sua família, independente da situação, da circunstância, você lute pelo seu casamento, né? Você vai saber responder às pessoas. Você vai ser carta viva de Cristo. Eu lutei. Eu já estava até divorciado, mas eu lutei pela fé. Eu casei de novo com meu marido. Então é isso que Deus quer. Que você creia como Pedro creu, né? E confessou. Porque essa verdade, ela só pode ser revelada, né, pelo Espírito de Deus, para quem tem fé.
Então, eu tô levando para esse lado para que vocês entendam que não importa o que a igreja fala, tá? Por isso que eu li aqui o Mateus 23, né, do 3 em diante, né? Por isso vocês devem obedecer e seguir a tudo que eles dizem. Porque eles pregam o que é certo, mas eles não fazem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam, né? Olha só, amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros, tá? Então, não vou continuar lendo, não. Mas esse versículo foi sorteado, tá? Eu nem escolhi, eu nem lembrava dele. Ele é um versículo muito falado, né? Para falar mal das autoridades espirituais, mas só que isso que eu tô falando, Deus tá mandando seguir os preceitos que é pregado na igreja, né? Que é falado, mas não ficar olhando a vida do pastor, né? A vida das pessoas que estão à frente de ministério e que não estão vivendo de acordo com a palavra, tá? E aí eu coloco essa passagem de Pedro, né? Que eu tô falando aqui, que você vê, os discípulos não souberam, eles estavam indo. Tipo assim, eles não sabiam responder. Mas Jesus queria saber o que eles pensavam. Tipo assim, será que eles estão permitindo que esse fermento podre levede toda a massa, estrague tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou pregando, né? Porque as pessoas falavam que ele era Jeremias, né? Que ele era Elias, que ele era João Batista. Você vê, eles não tinham foco. Mas ninguém falava que ele, né, era o filho, ele era um Messias pregado lá em Isaías, que ele era o filho do Deus vivo. Ninguém confessava isso. Por quê? Porque essa verdade só pode ser revelada pelo Espírito de Deus. Só teve um que falou. E Jesus fala, né, ó, Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então, tem verdade na Bíblia que as pessoas, elas vão pregar, vão falar, mas elas não vão passar nenhuma confiança para você, porque elas não vivem, elas não renunciam por esse evangelho. Então, elas acham, elas torcem, né, o que falam na Bíblia. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Mateus 19, tá? Já tem uma pregação desse capítulo que eu falei, né? Que é casamento versus divórcio. Mas vamos ler um pedacinho que é legal. Vou terminar de ler, quer ver? Fala assim, só que eu vou falar rápido, não vou ficar esmiuçando, não. Para finalizar aqui, versículo 5, E Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, né? Os dois se tornam uma só pessoa, tá? Uma só carne, tá? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. É assim que Deus vê o seu casamento. Você é uma só com seu marido é um só com você. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ponto. Acabou, né? Aqui termina o mandamento, né? Ponto. Aí os fariseus, né? Que no caso é lá o Mateus 23, né? Fala aqui, os fariseus perguntam, né? Nesse caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar a sua esposa embora e se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não muda. A palavra dele é uma só, tá? Então ele falou aqui, portanto eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, aí vírgula, né? Que Jesus teve que encaixar o que eles queriam que encaixasse, né? Fala assim, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher, né? Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu, claro, né? Não, é melhor não casar. Só que, quando ele fala isso, o que está prevalecendo é o amor ao próximo. Você vai ser julgado se você amou o seu marido, se você amou a sua esposa ao ponto de buscar, de crer que ninguém pode prevalecer contra uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que jejua. É isso que vai prevalecer no céu, tá? Porque no céu não existe casamento, mas vai existir o amor à alma, o amor ao próximo. O que você fez para salvar o seu marido da embriaguez, né? A sua esposa da prostituição,
O que você fez por aquele marido, por aquela esposa? Ah, eu me separei e arrumei outro, né? Então você vai ser julgado por isso, tá? Então é isso que Deus está olhando aqui. Porque o que é considerado é isso, né? Ó, quer ver? Eu vou ler de novo, ó. Aí ele fala aqui, ó. O fariseu perguntar, não, aí ele fala aqui, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu, ó. Os fariseus que entraram com uma dúvida. E Jesus foi lá e falou. Moisés deu essa permissão por causa da dureza. Quer dizer, o coração é ruim. Não quer perdoar. Quer ver? 1 Coríntios, vamos ler um pedacinho de 1 Coríntios 13. Sobre esse amor que as pessoas casam, empolgada com esse sentimento, né? E que depois vai entender que o amor não é isso. Elas são iludidas, né? Por uma paixão, uma lascívia da carne, uma loucura, né? Que quando aquilo esfria pela rotina, pelo dia a dia, ela não suporta mais aquela pessoa, que aí ela começa a ver os defeitos, que todo ser humano tem defeitos. Não tem como, tá? Aí você vê aqui, ó, aí a murcha, aí ela já não quer buscar mais, ela não quer orar mais, ela acha que ela casou errado, né? Ah, não, Deus não vai ver dessa forma. Porque ele fala aqui, ó, o que é o amor? O que é o verdadeiro amor? Aí fala do 4 em diante aqui, né? Ó, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Então você tem que ter paciência, buscar, orar, tem que ter bondade, tem que perdoar. Não é pagar com a mesma moeda, não é ter ciúme, porque aquilo ali é um demônio, aquela pessoa não consegue muitas vezes viver um casamento, né, de responsabilidade, né, viver um casamento, né, de renúncia. Ela não consegue muitas vezes amar aquela pessoa, respeitar aquela pessoa, porque tem uma pombagira, tem um demônio ali no meio do casal. Então você não tem que ter esse ciúme. Ah, mas eu não suporto ver ele com outra. Isso é ciúme, você não vai levar. Esse casamento não é só aqui, você é aliançado com ele aqui. Você tem que ter pena daquela pessoa ser vítima do diabo. Eu conheço pessoas aqui que falam, ai, missionária, ora, eu tenho 3 filhos com essa mulher, eu não quero destruir meu casamento. Mas ela pegou umas coisas no meu celular e ali não tem como, porque eu estava errado. Eu estava vendo prostituição no celular e ela descobriu e agora ela me abandonou, botou as minhas coisas tudo aqui na porta do meu serviço, né? E entrou em desespero, coitado. Aí pediu até para um pastor ir na casa dele, convencer a esposa, porque ela era uma pessoa muito ciumenta, mas obviamente ela tinha ciúme porque também ele dava brecha. Mas isso que eu estou falando, uma pessoa em Cristo, ela não vai ter ciúme do marido, porque ela vai entender que aquele marido é uma vítima daquela pombageira. Ele não consegue dizer não para a prostituição, né? Para certos aplicativos dentro do celular, certas pornografia. Ele é escravo daquele pecado. E ela não vai ter ciúme, porque ela sabe que ela orando, ela buscando, aquele marido vai se voltar a Deus e vai largar aquela sujeira, né? Então você tem que ter paciência, você tem que ser bondoso, você não pode ter esse ciúme que você tem, você não pode se achar orgulhoso, sentir orgulho. Ah, mas eu sou fiel, eu é que busco, eu ando correta ou correto na presença de Deus, eu não vou aceitar estar com uma prostituta. Ué, você olha o seu passado, vê quem você era antes de aceitar Jesus, o que Deus fez na sua vida, né? Muitas vezes você fez um monte de coisa errada, destruiu também seu casamento, e hoje, né, o demônio está entrando por causa de uma coisa do passado. Ah, mas agora eu ando correto. Não, mas antigamente você não andava. Então Deus muitas vezes até permite, tá? Você sentir a mesma dor que você fez aquela pessoa sentir. Deus muitas vezes permite, para você entender, né, para você ter compaixão, tá? É isso que eu tô falando. Muitas vezes a pessoa, ela olhar o passado, ver o que ela fez, ela vai mudar o jeito de ver aquela situação, né? Ela vai ver a fraqueza que ela tinha na carne, ela vai avaliar como Deus transformou a vida dela. Então, olha só, aí ele fala aqui, ó, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não pensa só nela, pensa nos filhos, pensa numa família, né, reconstruída, ó. Não fica irritado, nem guarda mágoa,
né? Se tá guardando mágoa, se não consegue esquecer, coisa que muitas vezes a pessoa fez há 10, 15, 20 anos atrás, a pessoa fica jogando na cara até o dia de hoje, né? Ó, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Muitas vezes fica na espreita. Eu tenho certeza que ela vai cair de novo, eu tenho certeza que ela vai me trair de novo, né? Fica esperando para jogar na cara que aquela pessoa caiu, em vez dela entender que aquilo é um demônio, né? Aí fala aqui, ó, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então, é isso que Deus quer, que você viva esses preceitos aqui, esse amor, esse é o verdadeiro amor. Nunca desiste, ela vai suportar tudo com fé, ela vai crer que Deus vai entregar, vai restaurar, ó, vai ter esperança, vai ter paciência no Senhor. Enfim, gente, olha, eu tô falando, eu não sabia nem que eu ia falar sobre isso, eu achei até que ia ser legal, né, que eu ia pensar assim, eu vou sorteando outros versículos e mudando a direção da pregação, mas eu não fiz isso porque eu acho que o Espírito Santo de Deus queria falar com determinada pessoa aqui, não sei, e ia seguir essa linha aí que o Espírito Santo de Deus me deu. Mas, quer ver? Eu quero falar mais um pouquinho, já que eu tô nessa vibe aí. Vamos, Lucas 20, só para você entender da ressurreição. Quer ver? É o 27 em diante, fala assim, ó. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Então eu vou falar rapidinho aqui, que era a lei, né? A mulher, quando ela perdia o marido, se esse marido tivesse irmãos, ela tinha que passar, né? Ser esposa desse irmão, né? Porque o marido dela morreu e não deixou descendente, não deixou filho, né? Então ela tinha que casar com o irmão solteiro e ter filhos desse irmão, né? Aí fala aqui, ó, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu, ó. Acontece que havia 7 irmãos, olha. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva. E depois o terceiro. Assim, o mesmo aconteceu. A coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Então ela não tinha uma aliança. Então, aqui os saduceus estavam preocupados depois que a pessoa ressuscitasse. Como é que seria? Se ela casou com 7 irmãos, chegar lá no céu, ela ia ser esposa de qual dos 7 irmãos? Né? Se ela foi esposa desses 7. Então eles já estavam esperando uma confusão, olha só, no céu, no reino de Deus, né? Porque olha a pergunta deles, ó. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Olha a preocupação dessa pessoa, ó. Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, no 34, ó. Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer, tá? Então não vai existir essa aliança matrimonial. Não brigue por por coisas que você não vai levar. Você só vai levar a salvação da alma daquela pessoa, né? Aí fala aqui, ó, serão filhos de Deus porque ressuscitarão. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos, tá? Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham mais coragem de lhe fazer mais perguntas. Tá? Então, achou que ele não ia ter como responder, tipo assim, gente, e essa confusão aí? Porque a lei, né, era assim, você não podia deixar aquela esposa sem filho, você podia partir dali, mas se você não deixasse, ela tinha que se casar com o seu irmão,
para que você tivesse uma linhagem, né? Para que você tivesse uma descendência na terra pelo seu sangue. Só que Deus falou, gente, você pode casar com os 7 irmãos, mas não importa, no céu não vai ter esse tipo de confusão. Você não é mulher e não é esposo de ninguém, você não é dono de ninguém, essa pessoa não é propriedade sua, tá? Lá no céu você vai ser como os anjos, não vai ser dado a casamento, tá? Então, para que discutir, para que brigar? Então, isso que eu tô falando é a hora que essa paixão, né, que que você chama de amor, né, diminuir, né, no caso é a paixão, né, que não é amor, nós lemos lá em 1 Coríntios 13, né, a hora que você conseguir ter essa paciência, lutar por essa pessoa, amar essa pessoa, amar o que é a salvação da alma dessa pessoa, saber que você vai ter um irmão com você, né, a vida eterna, você vai ter os seus filhos, né, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, que no caso é aqui na terra, lá não é, né, você vai ter uma família em Cristo, aquelas pessoas que você lutou, né, para acompanhar você na eternidade, aí sim, você ama verdadeiramente aquela pessoa. Agora, se você não tem esse amor, isso aí não vai prevalecer, né? É isso que eu tô te falando, né? Nada, demônio nenhum vai prevalecer contra a igreja de Cristo, porque vai passar da vida, ou melhor, da morte para a vida. Então você vai sair daqui com a sua família salva, com o seu esposo, com o pai dos seus filhos. Olha que bênção, tá? Não vai existir sexo, não vai existir essa química que existe aqui, mas você vai ter ele na sua eternidade, né, como seu parceiro, que eu falo, como seu amigo em Cristo Jesus. O pai dos seus filhos vão estar lá te esperando. Então vai ser bênção, gente. Então pensa dessa forma, ame verdadeiramente o seu irmão, tá? Ame aquela alma que está destruída, né, que está escrava de um pecado, né? Largue esse negócio de ciúme, larga isso para lá, tá? De querer se vingar, de querer pagar com a mesma moeda o que essa pessoa fez. Esquece, não guarda mágoa do que foi feito, não espera aquela pessoa cair no pecado. Não faça isso, tá? Ore, busque pelo seu parceiro, pela sua parceira, tá bom? Para você ter uma vida eterna com Cristo Jesus e saber que aquela pessoa você lutou por ela, né? Que aquela alma é muito importante para Deus. Enfim, gente, vamos terminar aqui com 2 Timóteo 1:7, tá? Acabei de sortear agora e saiu o quê? Olha só. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o espírito de Deus, né, não é espírito de gente covarde, tá? É um espírito de gente corajosa, gente que luta, né? Ele te deu poder na tua mão. Você pode todas as coisas, como Pedro podia, né? Quando Pedro falava, olha, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Tudo que está ligado no céu está ligado na terra. A partir da hora que ele falasse, desse uma palavra, as coisas começavam a se abrir, a acontecer. Porque você tem poder. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Aí fala, ó, de amor, ó, de poder, de amor e de equilíbrio. Se você não tem amor ao próximo, você não tem equilíbrio, você está desequilibrada, você está irada, né? Com ódio, com mágoa, né? É uma pessoa que tem medo, né? Medo, tudo tem medo, não consegue confiar, não consegue ter fé, porque o medo é contrário à fé. Ah, não vai dar certo, esse homem vai me trair de novo, e essa mulher não vai prestar. Não adianta, pau que nasce torto, morre torto. Então, você não nasceu em Cristo. Você não é uma nova criatura. Você não é igreja de Cristo. Realmente não é. Aí, realmente, Satanás está prevalecendo, está destruindo, né? Não quer que você creia, né, que você é uma nova criatura, que você... Então, não é a sua igreja que vai subir, é você que vai subir. E se não tiver esses preceitos no seu coração, com certeza Satanás está prevalecendo contra a igreja, tá? Enfim, gente, olha, Deus abençoe, é aquele negócio, né? Eu sabia, é a direção da pregação, mas parece que Deus está falando da família, está falando para lutar, para não desistir, fica firme, tá? A alma
de marido e de esposa é coisa séria. Deus vai requerer isso da sua mão, tá bom? Então deixa ninguém falar o contrário. Cuidado, tá bom? Cuidado. Deus abençoe, tá? E aí quem for receber o áudio, quem tá pregando é a missionária Leila Lima, tá? Aí se a pessoa quiser vai lá no YouTube, escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima, já vai lá pro canal. Aí ouça aquela pregação. Casamento versus divórcio. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão entender melhor, tá bom? Melhor. Que ali Deus é outra inspiração, né? Deus falou de outra forma, tá? Deus abençoe aí. Até semana que vem, gente. Beijo.